Câncer de próstata em estágio inicial. Como é feito o tratamento dessa doença? Como que a gente aborda? Enfim, quais são as características? Então, nesse vídeo, eu quero comentar com vocês como que a gente aborda esse tipo de diagnóstico, como que é feito o tratamento, quais são as possibilidades. Então, a ideia desse vídeo é explicar tudo isso. E aí, num próximo vídeo, talvez trazer aí com relação ao tratamento da doença avançada, que é aquilo que eu vou considerar a doença com metástase, quando ela cria raiz para outros órgãos. Então, existe uma diferença importante aqui em como a gente aborda essas duas situações e como nós tratamos na prática clínica. Então, vem comigo para entender isso nesse vídeo. Eu sou Lucian, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar ele com mais pessoas, ajudar aqui no crescimento do canal. Isso aqui tá cada vez maior, cada vez essa informação chegando a mais pessoas. Então gostaria de pedir esse apoio para vocês. Para quem tiver interesse, quem precisar de repente de um auxílio mais específico, eu faço também atendimentos online, teleconsultas. Então aqui no YouTube, na descrição do vídeo, você consegue encontrar o contato para isso. E também para quem quiser participar mais do canal, existe a possibilidade para se tornar membro. Então essa aba logo aqui ao lado ao botão de se inscrever. E bom, nesse vídeo eu queria comentar sobre o tratamento do câncer de próstata inicial. Então vamos recapitular aqui um pouquinho. Eu tenho um diagnóstico de um câncer de próstata, como que eu vou chegar nele num primeiro momento? Então, seja por sintomas, eventualmente o toque retal, uma alteração de PSA, alguma coisa que me chame a atenção. O próximo passo será a biópsia. Então, para a gente fazer diagnóstico de câncer de próstata, em algum momento eu vou precisar fazer biópsia. A gente precisa ter essa comprovação histopatológica para dizer que esse é o diagnóstico e, a partir daí, seguir, então, dar prosseguimento ao tratamento. O que será, então, um câncer de próstata inicial? É aquele que está alojado no local, que ele está cometendo somente ali a próstata. Eu ainda não tenho raiz, eu não tenho metástase para outros órgãos. Então, como que eu vou definir isso na prática? Em geral, a gente vai precisar lançar a mão de exames. Seja mais avançado um PET-PSMA, por exemplo, quando a gente tem acesso ou quando é bem indicado principalmente. Mas também, como a gente já trabalha muito a maioria dos locais, aí às vezes com tomografia, cintilografia óssea, para a gente entender o contexto dessa doença, se não está havendo nenhuma lesão em algum outro local, e a partir daí dar prosseguimento a esse tratamento. Chegando então a um câncer de próstata inicial, como que eu posso abordar essa doença? Existe a possibilidade do tratamento cirúrgico, que é a retirada da próstata e de estruturas próximas dela ali. Esse pode ser um tratamento curativo. Porém, eu já tenho vídeo aqui no canal sobre câncer de próstata e eu citei que ela é uma doença de homens mais idosos, geralmente acima de 60, 65 anos, é onde a gente mais vê incidência dessa doença. E aí vamos pensar o seguinte, muitos desses pacientes já podem ter problemas de saúde, problemas cardíacos, às vezes condições que limitam a gente a fazer essa cirurgia. Então o que a gente sabe é que em muitas situações o tratamento com radioterapia, e aí a depender da característica do câncer de próstata, com ou sem a hormonioterapia, o bloqueio hormonal, a gente pode ter uma eficácia muito parecida com a da cirurgia. Então, naquelas doenças mais iniciais, em pacientes com baixo risco, existe uma possibilidade aqui de cirurgia, mas na outra ponta, para alguns pacientes, pode ser muito bem adequado e muito bem indicado um tratamento com radioterapia. E aí, dependendo da situação, a gente pode associar junto com essa radioterapia o bloqueio hormonal, a redução do nível de testosterona, que isso também vai ter uma eficácia importante no tratamento. E aí eu queria explicar dois pontos. Primeiro, radioterapia, como que isso funciona? Então eu tenho um vídeo aqui no canal sobre radioterapia, mas a gente vai jogar radiação em cima da próstata, é bem específico ali no local. É como se a gente, usando um termo assim mais simples, queimasse aquela próstata ali, aquele câncer. Então a gente pode ter efeitos colaterais no local, né? Por exemplo, alterações de bexiga, alterações no reto, estruturas que estão próximas à próstata, mas ele tem um potencial curativo, assim como a cirurgia também. E na outra ponta, qual que é o racional que eu falei que em alguns casos podem usar o bloqueio hormonal? O câncer de próstata, a gente sabe que ele tem um combustível, vamos dizer assim, muito importante, que é a testosterona. Então essa doença, ela utiliza o próprio hormônio do homem
para ajudar no crescimento dela. Então, quando a gente corta esse hormônio, a gente faz esse bloqueio, reduz essa quantidade, a gente tende a controlar a doença. Isso favorece também para a gente ter um tratamento mais adequado, um excelente controle. E esse bloqueio hormonal pode ser usado tanto aqui, quando a gente vai fazer radioterapia, uma doença de alto risco, ou, e eu vou falar sobre isso em um próximo vídeo, quando a gente tem uma doença metastática. Então, se eu tenho um câncer que se espalhou para vários órgãos de próstata, eu fazendo um bloqueio hormonal, eu cortando essa testosterona, muitas vezes isso pode ser suficiente para um controle dessa doença por muito tempo. Então, fica esse adendo aqui que eu posso estar explicando melhor em um outro momento. E vamos pensar numa outra situação. Eu faço uma cirurgia da próstata e aí eu percebo alguns meses depois ali que aquele PSA, o que é isso? O PSA é um exame de sangue que nós fazemos, que é uma substância produzida pela próstata e que tende a chegar muito perto de zero quando a gente faz a retirada da próstata. Vocês vão ver no exame, nunca vai chegar no valor zero específico, mas ele fica num valor muito pequeno, muito baixo. Se eu opero um paciente, esse PSA ele começa a subir, o que isso significa? Que pode ter ficado alguma coisa para trás, geralmente ali no local mesmo, ou em alguns linfonodos, ínguas próximos. E aí a gente tem a possibilidade do quê? De fazer uma radioterapia de resgate. Então veja, o paciente que operou e eventualmente tenha ficado alguma coisa para trás que não foi possível ver ou retirar na cirurgia, a radioterapia ela pode vir na sequência como um tratamento complementar. E sim, isso pode ser também curativo. Então, essas são situações que podem acontecer na nossa prática. Já fica aqui um adendo, a gente acaba fazendo o acompanhamento do câncer de próstata na sequência com o PSA, então ele vai ajudar bastante nós a entendermos se essa doença em algum momento vier a voltar, enfim, se ficou alguma coisa ali que não foi possível retirar. O que a gente sabe é que, infelizmente, o câncer de próstata pode ser uma doença que volta muitos anos depois. Então, ela tem esse comportamento mais indolente, mais lento. Então, mesmo após uma cirurgia, mesmo após um tratamento curativo, é muito importante que seja feito o acompanhamento contínuo, o segmento, seja com um oncologista, seja com um urologista, porque é um risco que existe. A gente ainda tem isso em várias questões dentro da oncologia. Isso não é diferente aqui no câncer de próstata. Então, fica esse adendo para vocês. Certo, pessoal? É isso que eu queria comentar nesse vídeo, então. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, ajudar cada vez mais aqui no crescimento. E deixa para mim nos comentários se vocês querem que eu fale, então, sobre a doença avançada, a doença metastática, que daí eu vou comentar mais sobre essa questão do bloqueio hormonal, os efeitos colaterais, enfim, sobre os novos tratamentos, as perspectivas que a gente tem nessa área. Beleza? Até o próximo!